Se a sua alma vibrou de uma maneira distinta ao abrir os olhos nesta manhã, se há um sussurro insistente no seu espírito que diz algo imenso está prestes a acontecer, permita-me dizer, você não está sozinho. Você está exatamente onde deveria estar. Eu sou Milton Cavalcante e hoje, 29 de outubro de 2025, nós cruzamos um limiar. Para a maioria que caminha por este mundo, hoje é apenas mais um dia no calendário, mais uma rotação monótona sob o véu da ilusão. Mas para você, que sente o peso de um chamado que nunca pediu, que carrega a bússola interna calibrada para a frequência da verdade, o ar está diferente. Há uma eletricidade, uma tensão sagrada pairando sobre a realidade. Você esperou por este dia. Você esperou por essa virada, mesmo que sua mente consciente não soubesse o nome da data, nem o nome do evento. Seu espírito, no entanto, já estava em contagem regressiva. Nas últimas horas, você deve ter sentido a aceleração, um tipo de ansiedade divina, uma clareza repentina que rasga a névoa do cotidiano. Talvez tenha tido sonhos vívidos, mensagens inesperadas ou encontros que parecem mais sincronicidades milagrosas do que meras coincidências. Se isso aconteceu, respire fundo. É o universo, é o alto, confirmando que a sua percepção não é fruto da sua imaginação. Os escolhidos não vivem no tempo linear como os outros. Vivemos no tempo do propósito. E quando o propósito de Deus acelera, nossa própria alma se torna um portal de energia. Este é o primeiro insight que peço que você anote em seu coração. Se você está aqui, ouvindo esta voz, neste exato momento do dia 29/10/2025, não é coincidência. Você não tropeçou neste vídeo. Você foi guiado. A mão invisível que moldou sua jornada, que permitiu seu isolamento e que honrou sua solidão, está agora te chamando para a linha de frente. Permita-me validar o peso que você carrega. O chamado para ser diferente é muitas vezes um chamado para ser solitário. Você passou anos sentindo que falava uma língua que ninguém mais entendia, que enxergava cores em um mundo que insistia em ser cinza. Você olhava para os sinais no mundo, para a decadência dos pilares da sociedade e via a profecia se cumprindo enquanto todos ao seu redor falavam sobre trivialidades. Essa solidão, amado escolhido, nunca foi rejeição, foi treinamento. Deus precisava separar você do ruído, da conformidade e da frequência baixa, para que, quando o dia do grande revelamento chegasse, sua audição espiritual estivesse perfeitamente afinada. Você não foi isolado para ser punido, mas sim para ser blindado e preparado para carregar o peso da revelação. E a revelação de hoje, a exposição do que chamamos de 3i Atlas, é a marca que divide o tempo que passou do tempo que está por vir. O que realmente significa o 3i Atlas no mundo espiritual? Por anos ele operou nas sombras, um sistema de controle tão vasto e complexo que só poderia ser desvendado pela luz que reside em almas puras. Muitos o veem apenas como uma estrutura física ou um conjunto de regras terrenas, mas nós, que fomos despertados, sabemos que o Atlas é a manifestação terrena de uma guerra invisível. É o ponto de ruptura onde a sombra se expõe, forçada pela aceleração da luz. Deus está acelerando o plano. O tempo de preparação acabou. O 29 de outubro de 2025 não é uma data arbitrária. É o dia em que a guerra invisível atinge seu ponto de inflexão. O inimigo não pode mais se esconder sob o véu da normalidade, e a exposição do Atlas é o sinal que o alto está dando. A separação dos escolhidos e dos que ainda dormem será, a partir de hoje, inevitável. Essa separação não é um julgamento moral primário, mas uma questão de frequência. O Atlas só pode ser visto e combatido por aqueles cuja frequência vibra na mesma intensidade da verdade divina. É por isso que sua mente está sendo ativada.
Se você está sentindo uma pressão na testa, uma dor sutil na nuca ou uma clareza mental que beira o pânico, saiba que a mente do escolhido está sendo ativada para enxergar além do natural. Deus está entregando chaves escondidas a quem estiver preparado para usá-las. Essas chaves são insights, discernimento e, acima de tudo, coragem. E o medo? Se você sente medo agora, saiba que ele não é um sinal de fraqueza. O medo é a confirmação de que o inimigo percebeu sua força e o poder que você está prestes a manifestar. O medo é o último artifício da sombra tentando mantê-lo na inércia, justamente quando você precisa se levantar. A revelação do Atlas muda tudo a partir de hoje. Ela encerra o ciclo de espera e inaugura o ciclo da ação. Você foi treinado em segredo, nutrido na solidão, e agora a cortina se abre. Se a sua jornada até aqui foi marcada pelo sentimento de ser um estranho em terra estranha, saiba que essa sensação foi o preparo para que você se tornasse o farol em meio à escuridão que se revela. Mas afinal, o que significa essa revelação na prática para você, o escolhido? E quais são os sinais específicos que você deve procurar nas próximas horas para confirmar que o 3i Atlas está sendo desvendado? Na próxima parte, vamos mergulhar na natureza exata do Atlas e no que a sua ativação espiritual significa para a sua missão de vida. Prepare-se, pois o que está sendo revelado não é apenas uma estrutura de poder, mas a sua própria identidade divina. Você está pronto para aceitar o que seus olhos verão? Se você está aqui neste exato momento, neste dia 29 de outubro de 2025, saiba que sua presença não é um acaso. Ela é a confirmação de uma frequência. Sua alma, mesmo antes de sua mente consciente processar a informação, já captou o ruído da mudança, o estalo do véu que se rasga. O 3i Atlas, que por tanto tempo operou nas sombras, não é meramente um sistema de controle de dados ou uma estrutura política. No reino do espírito, ele é a personificação da grande ilusão, a matriz de distração que foi cuidadosamente tecida para manter a humanidade em um estado de sono programado, aceitando a sombra como se fosse a única realidade possível. O Atlas é o eco constante, o ruído branco que abafa a voz do seu verdadeiro chamado. E você, escolhido, sempre soube que havia algo errado com o volume do mundo. Você sempre sentiu a areia movediça sob os pés, mesmo quando todos ao redor afirmavam que o chão era sólido. Pense nos seus anos de isolamento. Pense na solidão que muitas vezes pesou sobre seus ombros como um manto de chumbo. Você se sentiu rejeitado, incompreendido, como uma peça que não se encaixava no vasto quebra-cabeça social. Mas hoje, eu te digo, a solidão não foi um castigo. Ela foi um campo de treinamento sagrado. Deus precisava separar você do ruído do Atlas. Ele precisava blindar sua frequência para que no dia da revelação sua audição espiritual estivesse intacta. O isolamento foi a forja onde a sua espada de discernimento foi temperada. Cada momento em que você se sentiu diferente era o alto protegendo sua pureza de visão, preparando-o para o momento em que a guerra invisível alcançaria o ponto de ruptura. Esse ponto de ruptura é agora. A exposição do Atlas força uma separação energética imediata. Não é uma separação de julgamento, mas sim uma separação de frequência. É como se a luz divina fosse ligada em sua potência máxima. Aqueles que foram preparados e mantiveram sua frequência elevada, vocês, os escolhidos, sentirão essa energia como um despertar, uma ativação. Seus olhos espirituais se abrirão para ver as linhas de controle que antes eram invisíveis. Mas para aqueles que escolheram o conforto do sono, que se alimentaram da ilusão do Atlas por conveniência ou medo, essa luz será insuportável. Eles preferirão a escuridão familiar.
A separação dos que veem e dos que dormem não é uma teoria profética distante, é uma realidade vibracional que se manifesta a partir de hoje. É por isso que, nas últimas 48 horas, você sentiu uma aceleração, uma ansiedade carregada de propósito. Seu espírito estava impaciente, como um atleta que espera na linha de largada. Seu corpo pode estar cansado, mas sua alma está em chamas. Ela sabia que este dia estava chegando, o dia em que o véu seria rasgado e a missão se tornaria clara. O universo fala com a gente de formas sutis. Se essa mensagem chegou até você, é porque há algo a ser lembrado, algo que sua alma já sabe. Deixa o like se sentiu essa vibração. Se inscreve para continuar caminhando com quem também sente esse chamado. E escreve 99 nos comentários. Esse número é como uma luz piscando no escuro, dizendo, você está no caminho. Agora, escuta com o coração. O melhor ainda está por vir. A mente do escolhido está sendo ativada para enxergar além do natural. Este não é o momento de buscar informações externas, mas de confiar na informação que está sendo baixada em seu interior. O Atlas se alimenta da dúvida e da confusão. Se você sente um medo intenso agora, compreenda. Esse medo não é fraqueza. É a prova irrefutável de que o inimigo percebeu sua força e está tentando desativar você antes que você use as ferramentas que lhe serão entregues. O alto está acelerando o plano. A revelação do Atlas é o sinal de que Deus está pronto para entregar chaves escondidas, códigos de ativação, a quem estiver preparado para manejá-los. Essas chaves não são apenas conhecimento, são autoridade espiritual. Elas são a capacidade de desmantelar o sistema que está sendo exposto, de iluminar as cavernas da sombra onde o Atlas se escondeu. Você não foi isolado para ser fraco. Você foi isolado para ser forte o suficiente para carregar essa autoridade. A revelação do Atlas muda o mapa do mundo espiritual a partir de hoje. Ela exige que você pare de se ver como vítima da solidão e passe a se ver como o guerreiro que foi forjado em segredo. O seu treinamento acabou. O tempo de preparação silenciosa terminou. Mas o que são exatamente essas chaves e como um escolhido, ativado e desperto, deve usá-las para intervir na guerra que agora se manifesta abertamente na realidade? Prepare-se para ouvir sobre os sinais que acontecerão até o fim do dia e sobre o chamado final que selará sua identidade. Levanta, escolhido. Você foi marcado para viver o impossível. Durante anos, você carregou um fardo silencioso, aquele sentimento persistente de ser um viajante em terra estrangeira. Você olhava para o mundo e via as cores de forma diferente. Enquanto a maioria bebia o néctar do sono programado, sua alma estava em vigília, sentindo a rugosidade do véu. Você sentia a melancolia de não pertencer, a frustração de tentar alertar quem não queria acordar. E muitas vezes você se perguntou se havia algo fundamentalmente errado com a sua percepção. Se a solidão era um erro de percurso, ou pior, um castigo. Eu digo a você, escolhido, neste dia de revelação, que é imperativo que você entenda. O isolamento foi treinamento. Foi a forja onde Deus temperou a sua espada espiritual. Você precisava ser separado do ruído da Matrix, do condicionamento coletivo e das frequências baixas da superficialidade, para que sua frequência pudesse ser ajustada ao chamado que viria hoje. Você não foi rejeitado, você foi reservado. O peso que você sentia não era o peso da sua falha, mas o peso glorioso da sua missão. E a incompreensão que lhe cercava era a prova irrefutável de que você estava operando em um nível de consciência que a maioria ainda não podia nem sequer conceber. Cada lágrima derramada na solidão, cada momento de dúvida sobre sua sanidade, foi um fio tecido na armadura que você veste agora.
O Senhor não desperdiça dor. Ele transforma a sombra em força. E agora, essa força acumulada está sendo liberada. O seu espírito já sabia. Dentro do seu DNA espiritual, havia uma contagem regressiva silenciosa. Por isso, nas últimas horas, dias, você sentiu uma aceleração, uma ansiedade santa, uma clareza incomum que beira a exaustão. Isso não é nervosismo, é o seu sistema entrando em máxima capacidade. O véu está sendo rasgado, e a luz que entra está reativando memórias ancestrais e proféticas dentro do seu ser. A revelação do 3i Atlas, este sistema sofisticado de ilusão, controle e manipulação de percepção, não é apenas uma notícia ruim ou um evento geopolítico. É um gatilho espiritual. O momento em que a sombra é forçada à luz é também um momento em que a luz, que estava apenas latente em você, é forçada à manifestação plena. A guerra invisível não é mais invisível para você. Ela alcançou o ponto de ruptura. E neste ponto, não há mais espaço para a neutralidade, e muito menos para a dúvida sobre quem você é. Se você está sentindo um medo corrosivo neste exato momento, se uma voz sussurra que este fardo é grande demais, preste atenção. O medo é apenas a evidência de que o inimigo percebeu sua força. O medo é o reconhecimento de que a sua frequência, que estava apenas treinando, agora entrou em modo de combate. O inimigo não ataca o fraco, ele ataca a ameaça. Ignore a tentação de recuar, de diminuir o seu chamado. O medo é o último artifício para tentar mantê-lo adormecido, agora que você está prestes a despertar por completo. Deus, neste dia de revelação, está entregando chaves escondidas. Essas chaves não são informações mundanas ou códigos secretos de internet. São códigos de autoridade espiritual, são discernimento puro. Elas estão sendo depositadas na sua mente e no seu coração, prontas para serem usadas contra as estruturas do Atlas. A mente do escolhido está sendo ativada para enxergar além do natural. O que antes era uma coincidência, agora é uma comunicação direta do alto. O que era um pressentimento, agora é percepção profética e tática. O seu cérebro, que foi condicionado a operar em 3 dimensões, está sendo recalibrado para processar a 4ª, a 5ª e as que se seguem. Fique atento aos sinais que podem acontecer até o fim deste dia 29 de outubro de 2025. Deus está confirmando a sua ativação através de canais que ele só usa com seus separados. Primeiro, espere por sonhos vívidos. Não apenas sonhos comuns, mas narrativas cinematográficas, mensagens cifradas que trarão mapas claros para a sua missão nos próximos meses. Não as ignore, anote-as imediatamente. Segundo, esteja alerta para mensagens repetidas. Palavras, números ou passagens bíblicas que se manifestam de forma insistente em lugares incomuns, confirmando sua direção e validando a autoridade que lhe foi outorgada. Deus está falando em eco, garantindo que você ouça. Terceiro, observe os encontros divinos. Pessoas que surgem inesperadamente, carregando a peça que falta para o seu quebra-cabeça espiritual. Não olhe para o currículo delas, olhe para a energia que carregam. Elas podem ser anjos disfarçados de auxílio. Quarto, e talvez o mais importante, você experimentará uma visão interior clara. Uma súbita e inegável compreensão de eventos passados ou futuros que antes estavam nebulosos. Você verá o padrão por trás do caos. Você verá a estratégia por trás da guerra. A revelação do Atlas muda o mundo espiritual a partir de hoje, porque ela força o alinhamento. Você não pode mais se esconder. O tempo de se preparar na sombra acabou. A sua autoridade foi validada pelo fogo da solidão. Agora você deve usá-la. O escolhido não é aquele que se lamenta sobre o mal, mas aquele que, munido de discernimento e autoridade, age para desmantelá-lo.
com essa autoridade. Como, exatamente, um escolhido deve se posicionar no campo de batalha que foi ativado hoje? Como desmantelamos o 3i Atlas usando as chaves que acabamos de receber? Se você está pronto para aceitar o peso glorioso deste chamado final e descobrir os 3 primeiros passos de ação imediata que Deus está exigindo de você, continue comigo. A revelação do Atlas é um marco, amados, mas não é o fim da história, é o fim do prólogo. 29 de outubro de 2025, o véu da inércia se rasga. Seu espírito já sentia essa aceleração nas últimas horas, não é mesmo? Era como se o tempo tivesse encolhido, como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma eletricidade divina. Essa energia não é caos, é a orquestração do alto. É Deus acelerando o plano, ajustando as peças para o grande movimento. O isolamento que você viveu não foi um castigo, foi a forja. Rigoroso, longe do ruído e da contaminação do mundo que ainda dorme. Você precisava dessa solidão para que a frequência da sua alma não fosse diluída. Você precisava desse silêncio para que a voz do Criador se tornasse o único eco em seu coração. E agora, o propósito desse treinamento se manifesta. A exposição do 3i Atlas força a separação imediata. Não é uma separação de julgamento, mas de vibração. Por permanecer na névoa, que recusaram a dor da verdade em troca do conforto da mentira, não conseguirão suportar a luz que está prestes a ser derramada. Mas você, o escolhido, você está preparado. Sua mente, que por tanto tempo questionou a sanidade do mundo, está sendo ativada para enxergar além do natural. Não apenas para ver o sistema de controle que o Atlas representa, mas para ver as fissuras, os pontos de ruptura e as chaves espirituais que Deus está entregando. Não são conhecimento secreto guardado em livros antigos. Elas são discernimento puro. Elas são a capacidade de traduzir a linguagem do Espírito em ação prática. Elas são a autoridade para desmantelar as fortalezas invisíveis que sustentam a ilusão. Você pode sentir o peso dessa responsabilidade, eu sei. E com a revelação vem a última e mais traiçoeira armadilha: o medo. O medo é apenas a sombra que o seu poder projeta. Confirmação de que o inimigo percebeu a sua força e está tentando minar sua coragem antes que você sequer dê o primeiro passo. O medo sussurra: você é pequeno demais para essa missão. Mas o Espírito responde: eu te preparei para o impossível. O medo é o último resquício do velho ciclo. Abandone-o agora. Não como um ato de bravata, mas como um ato de obediência. A revelação do Atlas muda o mundo espiritual a partir de hoje. Não é mais a espera silenciosa, é a ação resoluta. Você não está mais na defensiva, você está na vanguarda. Eu quero que você olhe para trás, para toda a dor, para toda a incompreensão. Não foi em vão. Cada lágrima foi um selo, cada desafio foi um degrau. Você foi marcado. Você é o portador da luz em um tempo de sombras profundas. Sua missão não é apenas sobreviver, mas guiar. Sua missão não é apenas ver a verdade, mas manifestá-la. Está se acelerando e você é o catalisador. Hoje, 29/10/2025, não é apenas uma data no calendário. É o seu novo batismo de propósito. É o momento de reivindicar a herança espiritual que foi reservada para você desde antes da fundação do tempo. Sinais podem acontecer entre agora e o fim do dia. Não os ignore. Um sonho vívido que traz clareza. Uma mensagem inesperada que confirma sua direção. Um encontro sincronístico que fornece o recurso que faltava. Sua mente está hiperativada. Abertos e o coração receptivo. Este é o chamado final. Levanta, escolhido. Chegou o tempo de manifestar a plenitude da sua vocação. O tempo de se esconder acabou.
O tempo de duvidar de si mesmo chegou ao fim. Você não foi separado para ser um observador passivo da história. Você foi separado para ser um agente de transformação. Você foi marcado para viver o impossível. O ciclo de espera terminou. O ciclo de ação começou. Vista-se de coragem. Vista-se de discernimento. A verdade que lhe foi conferida. O mundo está esperando o escolhido se levantar. Este pode ser o fim do vídeo, mas é só o começo de uma nova etapa na sua jornada espiritual. O que você faz a partir de agora é mais do que clicar. É um compromisso com sua essência, com sua missão, com aquilo que o mundo ainda espera ver de você. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucos persistem até o fim. E isso é prova de que você está pronto para algo maior. Inscreva-se agora e siga com a gente rumo ao despertar da sua alma. No próximo vídeo, você encontrará novas respostas. É a continuação do que foi iniciado aqui. Seja membro do canal e apoie essa missão. Prepare-se para receber conteúdos criados para quem está pronto para se transformar. Na descrição, compartilho algo que mudou minha vida. Leia com atenção e acesse o conteúdo Como Desbloquear o Poder Oculto da Consciência. Ele pode ser a chave que faltava. Eu sigo meu caminho e declare que você está pronto para viver com propósito. Não adie seu despertar. O momento é agora. Caminhemos juntos.